Olá, a paz do Senhor Jesus e um bom dia para você, para sua família e todos que estão com você neste momento. Nós estamos felizes por estarmos mais um domingo juntos na presença do Senhor para adorarmos o seu santo nome, lermos a sua palavra e, sobretudo, claro, sermos edificados e abençoados pela exposição das Sagradas Escrituras. Hoje, em todo o Brasil, se comemora o Dia da Bíblia. Exatamente, é o segundo domingo do mês de dezembro e nada melhor do que agradecer a Deus pela sua palavra, louvar a Ele pelas Escrituras Sagradas, que tem sido para nós uma bênção, alimento, tem sido uma bússola e através disso nós queremos, neste momento, louvar ao Senhor Deus. Queremos, claro, bendizer o seu santo nome pela sua majestosa palavra. E você que está nos acompanhando neste culto do domingo, começando aí a semana logo cedo, você que está, quero dizer, em casa, quem sabe no momento do trabalho aí, no ambiente do trabalho, e podendo acompanhar essa programação, este culto ao vivo no seu lar, você que está viajando, mas pelas plataformas digitais, está também acompanhando toda esta programação da Rede Brasil, seja muito abençoado neste dia. Nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Queremos agradecer também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, a toda a sua família, a irmã Judite. Deus abençoe seus filhos e netos. Queremos louvar a Deus também pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira e sua família, bem como toda a diretoria da igreja, os pastores que compõem a mesa diretora, os pastores que compõem também a mesa da convenção da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, a CONADEP, a todos os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, você que é dirigente de escola dominical, mas que está trabalhando neste momento, mas que não deixou de ligar aí seu smartphone ou a TV, não sei, de alguma forma você está nos acompanhando ou pelas rádios que estão transmitindo este culto, que Deus lhe abençoe. O nosso desejo é que a graça de Deus esteja sobre você e sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Vamos louvar a Deus pela Bíblia, não é? Como falamos, hoje é o Dia Nacional da Bíblia Sagrada. Inclusive, é um dia estabelecido por força de lei. Existe uma lei estabelecida no nosso país que determina o segundo domingo de dezembro como Dia Nacional da Bíblia. Nós vamos agradecer a Deus pelo livro santo, pelo livro que Deus nos presenteou. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos te adorar, Senhor, neste momento por tua palavra. Queremos te engrandecer, Deus, por termos a oportunidade de lermos a tua palavra, de termos acesso a ela. Quantos desejam, quantos almejam, mas não podem. Mas tu nos concedeste este presente, Senhor, de ter a Bíblia Sagrada, as Escrituras Santas em nossas mãos. Nosso muito obrigado. Continua abençoando, Deus, a cada um que nos acompanha neste momento. Abençoa o teu servo, pastor Ailton José Alves, abençoa toda a sua família, pastor Samuel de Oliveira, sua família, a diretoria, Senhor, pastor Luiz Mário, que é um dos diretores desta igreja, e os demais pastores que seguem, Senhor, compondo ali a mesa diretora da igreja. Abençoa a Rede Brasil, Senhor, de comunicação, que tem sido este veículo abençoador, evangelizador também, Senhor. Que cada funcionário seja abençoado com suas respectivas famílias. Continua abençoando aquele que ainda não te serve, mas que está sempre conectado conosco, seja aqui em Pernambuco, Brasil ou até fora do Brasil, pelas plataformas digitais. Abençoa, Senhor, teus servos que estão trabalhando, que neste momento não puderam estar na escola dominical, não puderam estar fisicamente, mas estão acompanhando, Senhor, pela Rede Brasil, este culto, Senhor, no ambiente de trabalho, ou em casa, ou quem sabe até nos hospitais. Estende em tuas mãos, nos abençoa, recebe toda a honra, glória e louvor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegou o momento agora de louvarmos a Deus, como sempre fazemos, e tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente para louvar os hinos da harpa, o ministro evangelista Josadaque Aquino, que nós vamos convidar o servo de Deus para louvar a Deus.
Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e meus queridos irmãos, vamos adorar a Deus conforme nos é orientado aqui pelo nosso querido amigo evangelista Alessandro. 306, a palavra de Deus é um tesouro. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, os que guia pela senda da paz e ilumina os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o poder e salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glória a Deus. 322. As Santas Escrituras. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas a luz, para nos dar eterna vida, que a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pegaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Continuar ouvindo a este
Senhor, salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Estarmos louvando a Deus, aprendendo aí hinos novos, quem sabe alguns que ainda não sabiam da letra. Queremos agradecer ao ministro Josadac por ter cantado esses 2 hinos maravilhosos. Mas como sempre fazemos, nós vamos agora ler a palavra de Deus. Nós estamos hoje, dia 12 de dezembro, estudando a lição de número 11. Você que não tem a lição da Escola Bíblica Dominical, fisicamente falando, você pode acompanhar aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu notebook, seja onde você estar acompanhando. Aí está na tela, lição de número 11, dia 12 de dezembro do ano 2021, é o dia da Bíblia, como falamos. Graças a Deus por isso. O título da lição é O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Nós temos nesta lição algumas divisões, como, por exemplo, o texto áureo da nossa lição. Como sempre fazemos, nós lemos o texto áureo. O texto áureo nos diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, verso de número 16. A verdade prática da nossa lição diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A nossa lição, ela tem objetivos tanto geral como específico. E o objetivo geral da nossa lição é, acompanhe conosco, asseverar o zelo pela sã doutrina. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia. Segundo, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. Terceiro e último, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. E agora nós temos a leitura bíblica em classe. Você que não porta de um exemplar da Bíblia, você estará acompanhando aí na tela, já está aí disponível para que você possa, se quiser e puder, claro, ler conosco. Como sempre fazemos, vamos fazer uma leitura congregacional, é isso mesmo. Nós estamos, afinal de contas, na Escola Bíblica Dominical. Apesar de você não estar fisicamente na Escola Dominical, você está no culto ao Senhor. E como sempre fazemos, nós estaremos lendo o texto e você vai acompanhando conosco em nome de Jesus. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, verso de número 3 até o verso de número 6. Depois leremos o versículo 11. E em seguida, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso do 14 ao 17. Então leiamos, verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento,
Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Agora, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. O verso 14 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17, todos nós, como sempre fazemos, no último versículo, vamos ler. 1, 2, 3, todos nós. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém e amém. Chegou o momento agora de agradecermos ao Senhor pela sua palavra e logo em seguida nós estaremos aí convidando o presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena, que também tem sido escalado pelo nosso pastor para nos trazer uma palavra alusiva aos dízimos e às ofertas, e em seguida o mesmo estará convidando o evangelista Josadac para louvar mais um hino. Mas enquanto isso, vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura que foi feita. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te adorar, Senhor. Queremos te bendizer por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na tua presença. Obrigado pela tua palavra que foi lida, Senhor, que já serve para nós de alimento nesta manhã tão maravilhosa. Que a tua palavra encontre guarida em nossos corações e que saiamos daqui, Senhor, cheios da tua presença e do teu Espírito Santo. Nosso muito obrigado, Senhor. Receba toda a honra, glória, louvor e majestade em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos convidar o companheiro presbítero Jonathan Lucena, que coopera ali também, dando apoio na secretaria da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais. Paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação também estarmos juntos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical para adorar o nome santo do Senhor nosso Deus e como um elemento importantíssimo também da nossa adoração, nesse momento com o privilégio de poder estarmos contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor, para que a obra de Deus continue sendo realizada, pois isto é um mandamento bíblico que nós encontramos tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E uma vez que somos mordomos, ou seja, tudo o que temos é Deus que nos dá. É isso que a Bíblia ensina. Entre várias passagens, me permita lhe lembrar o que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 25 e também versículo de número 28, quando Paulo está no Areópago, em Atenas, e faz a seguinte declaração que mostra a nossa total dependência de Deus. Ele diz assim, Atos 17, versículo 25 e 28, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E o versículo 28, ele assim afirma, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Observe que fica claro, portanto, de que tudo que temos é Deus que nos dá. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá o fôlego de vida, a condição de continuarmos vivos, tendo saúde, condições de trabalhar, é o que diz a palavra de Deus. E uma vez entendendo isto, nós servimos ao Senhor também com as nossas fazendas, com as nossas contribuições. E para facilitar esse trabalho, principalmente você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que encontra-se, não é, impossibilitado nesta manhã de estar presencialmente no templo, na escola bíblica dominical, na congregação, você pode estar cooperando no conforto e na segurança da sua casa. E para isso, permanece à sua disposição ferramentas que você pode utilizar para executar essa mordomia. E para tanto você pode estar usando a transferência bancária, né, por meio destas contas que são disponibilizadas
tanto na Caixa Econômica, como também no Bradesco e no Banco do Brasil. Lembrando de que sempre o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E está aí na sua tela, no seu visor, o CNPJ que você pode estar confirmando e fazendo por este e-mail a sua contribuição. Ou, se preferir, você pode também estar se utilizando do Pix, não é uma ferramenta muito prática que todos têm utilizado com muita frequência. E está aí na sua tela o passo a passo, que você pode estar tirando um print ou mesmo uma foto para ficar registrado e sempre que precisar também utilizar-se desta ferramenta. Lembrando que, igualmente, não é, o CNPJ da igreja é a chave, não é, do Pix, e o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você pode estar confirmando e fazendo a sua contribuição com prazer e com alegria. Então, nos resta nesse momento, pela leitura da palavra, por reconhecermos que somos totalmente dependentes do Senhor, façamos uma oração mais a Deus, pedindo de que o Senhor continue ajudando e abençoando a cada um de nós. Você está desempregado, mas tem um ardente desejo no coração de cooperar, aproveite esta oportunidade, vamos juntos orar a Deus, porque Ele é poderoso, diz Paulo, para fazer tudo muito mais abundantemente. Curve sua cabeça nesse instante e ore juntamente conosco, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos por tua graça, pela condição, ó Deus, que o Senhor nos tem dado, e nesse momento também estarmos apresentando como forma de gratidão, de reconhecimento, de serviço, as nossas contribuições. Queremos te apresentar a cada um dos teus servos que com prazer e alegria vão estar fazendo este trabalho, Senhor. Os teus servos que são comerciários, os seus comerciantes, autônomos, aqueles que são empresários, da ajuda, da graça necessária para que os teus servos continuem fazendo este trabalho para a manutenção da tua obra. Os que estão desejosos de cooperar, mas encontram-se desempregados, tu és poderoso para abrir-lhes portas, Senhor. E é por isso que nós estamos te pedindo nesse instante, pois tu sondas e conhece o coração de cada um dos teus servos. Continua abençoando, tudo isso nós estamos te pedindo e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Conforme anunciado, o evangelista Alessandro convida mais uma vez o evangelista Josadarque Aquino para estar louvando a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã. Vamos adorar a Deus com mais um hino, 505, As Palavras de Jesus, bem conhecido. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus são as palavras de Jesus, infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará.
minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. Aleluia. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Lugar não há nem haverá no mundo de horror em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fontes de poder para todo pobre pecador que humilhando crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que bom é estarmos na presença do Senhor, agradecendo por sua fidelidade, por sua compaixão e graça, e tendo a oportunidade de também louvar o seu nome. Mas uma vez que estamos em mais uma escola dominical, bíblica dominical, nós queremos agradecer a Deus por esta honra, por este privilégio, pelo prazer que Ele nos concede de servi-lo e estar com você nesta manhã para juntos aprendermos a santa e poderosa Palavra de Deus. Agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança, pela oportunidade que nos concede através da superintendência das escolas bíblicas dominicais, na pessoa do seu superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, a quem também agradecemos pela oportunidade. E como orientado pelo evangelista Alessandro, que é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais no estado de Pernambuco, nós queremos, com você, estarmos juntos estudando a Palavra de Deus, uma vez que hoje estaremos a estudar a lição de número 11, que já foi muito bem apresentada, mas me permita lhe lembrar que hoje estaremos estudando esta lição, cujo tema é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Olha que tema maravilhoso. Não é? Uma vez que estamos hoje comemorando o Dia Nacional da Bíblia, nós estaremos também, à luz do texto sagrado e pelo roteiro da nossa lição, aprendendo sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Os irmãos sabem, todos nós conhecemos, quando lemos tanto o livro dos Atos dos Apóstolos e, em especial, as epístolas paulinas, tanto as cartas que ele endereçou aos líderes como Timóteo, Tito, nós encontramos, de um modo geral, nos escritos do apóstolo Paulo, a sua preocupação a respeito da sã doutrina. Uma vez que nós encontramos estas informações, isso nos faz perceber a necessidade, não é? De, assim como Paulo, termos o zelo, o cuidado pela sã doutrina. E quando nós falamos sobre doutrina, nós estamos falando do ensino do Senhor Jesus, que foi propagado pelos apóstolos e que é seguido pela igreja. E nós encontramos a palavra de Deus mostrando a necessidade de vivermos de acordo com esta doutrina. Doutrina esta denominada de sã doutrina. Observe que a Bíblia faz questão de destacar de que existem alguns tipos de doutrinas. A título de introdução, para a gente caminhar, para nós caminharmos juntos, não é? Nesta reflexão, neste pensamento, à luz do tema da lição de hoje. Se você está com a sua Bíblia aberta, por exemplo, você vai perceber na primeira epístola de Paulo a Timóteo,
capítulo 4, versículo 1, que o apóstolo faz menção, entre outras coisas, da doutrina de demônios. Só para nós lembrarmos o que diz o apóstolo Paulo. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e você pode estar conferindo na sua Bíblia, não é? Veja o que está escrito na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que a Bíblia está aqui registrando, por meio do apóstolo Paulo, de que há entre várias doutrinas de demônios. Essa palavra é muito impactante. Isso aponta para a natureza, para a origem destes ensinos. Paulo é claro em dizer que é doutrina ou doutrinas de demônios. Mas o apóstolo Paulo também, na sua carta aos Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 22, nos vai fazer referência a doutrinas dos homens. Observe, já vimos Paulo mencionar sobre doutrinas de demônios, e Paulo também, ao escrever a sua carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 22, vai falar sobre doutrinas de homens. Veja o que está escrito, Colossenses, capítulo 2, versículo de número 22, está escrito na palavra de Deus: as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Veja que Paulo é claro, né? Doutrinas de demônios, e aqui Paulo está falando de doutrinas de homens, que são estabelecidas, que foram criadas por homens de um modo geral. Mas a lição de hoje vai estar tratando de uma doutrina específica, aquilo que Paulo também vai falar por mais de uma vez, que é a sã doutrina. E observe que Paulo usa essa expressão com muita frequência. Se você gosta de anotar, de estar acompanhando o texto sagrado, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo faz menção, usando esta expressão, aludindo ao conjunto de ensinamentos que foi deixado pelo Senhor Jesus e que fora também propagado pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo. E esse conjunto de ensinamentos, de dogmas, de doutrinas, Paulo chama de sã doutrina. Ele usa essa expressão por mais de uma vez. Você pode, por exemplo, analisar 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, é uma referência que aparece essa expressão. Também 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3, é uma outra referência que Paulo também usa essa expressão para aludir o ensino correto, o ensino verdadeiro, que foi ensinado pelo Senhor Jesus e que deve ser abraçado e seguido pela igreja. E também você pode estar analisando a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 9, e também capítulo 2, versículo 1. Apenas recapitulando para que você possa fazer a sua anotação e servir de reflexão também, adicionado ao que estamos aqui comentando, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, e também a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9, e capítulo 2, versículo 1. Por essa razão, observa-se que a lição de hoje, no primeiro tópico, vai estar propondo a necessidade, por exemplo, de se contrapor duas percepções a respeito da palavra de Deus. O que o escritor ou o comentarista vai chamar de ortodoxia versus heterodoxia. Isso está no tópico 1 da lição e queríamos com você estar lendo esta porção da lição para que possamos estar aqui prosseguindo na reflexão da lição de hoje. Tópico 1, ponto 1, está aqui a contraposição de dois termos que, embora sejam termos técnicos, mas que faz necessário lembrarmos aqui a definição e o conceito, tanto da palavra ortodoxia, como também da expressão heterodoxia.
Veja aí na sua lição, por favor, e acompanhe conosco. Vai estar aparecendo na sua tela, é o tópico 1 e o ponto 1 da nossa lição. Vejamos o que diz. 2 termos técnicos importantes, diz o ponto 1. Ortodoxia e heterodoxia são 2 termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Veja o ponto 2, que vai estar tratando, do conceito da primeira palavra aqui destacada, que é a palavra ortodoxia. Veja o que diz. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, ou seja, a palavra ortodoxia é derivada desse prefixo, não é? Ortos, e significa o que é direito, reto, certo. Veja que, basicamente, a palavra ortodoxia, desse prefixo orto, significa reto, direito, certo. É de onde vem, por exemplo, palavras que são muito usadas, como a palavra ortopedia, a palavra ortodontia. Veja que é o mesmo prefixo, traz a ideia de correto, de estar certo, de estar direito. A palavra ortodoxia, portanto, advém dessa expressão grega, desse prefixo grego. De modo que ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Veja que o comentarista traz esse destaque que está aparecendo aí para você. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico, veja mais uma vez a expressão aparecendo aqui, das sãs palavras. Inclusive foi esta a recomendação que Paulo deu ao jovem obreiro Timóteo, mostrando da necessidade de ele guardar o modelo das sãs palavras, das Escrituras Sagradas. Quando ele diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, da seguinte forma: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, esse modelo de sãs palavras, isso aponta para a ortodoxia, é a implicação prática desta palavra. Logo, a doutrina cristã, ela é ortodoxa, ela está fundamentada em uma base que é correta, que é direita, não é? Que é a luz do texto sagrado, a luz da palavra do Senhor. É enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, a palavra ortodoxia significa isso. Está certo, está correto, de conformidade a um princípio, a um ensino, de forma direita. Inclusive, você há de lembrar, por exemplo, que em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 15, quando Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa expressão, que maneja bem, traz a ideia de conduzir corretamente. Também advém da palavra ortos, desse prefixo. Então, ortodoxia diz respeito a estar de acordo com o modelo bíblico das sãs palavras, das Escrituras Sagradas. Entendendo esse conceito dessa palavra ortodoxia, observe que o tópico 1 traz esse contraste entre a ortodoxia e a heterodoxia. E daí a necessidade também de lembrarmos o que essa palavra heterodoxia significa. E isso está no ponto de número 2 da nossa lição. Ainda no tópico 1, ponto de número 2, nós encontramos algumas informações importantes que é necessário de nós estarmos aqui citando para você e lendo juntamente com você, se assim for possível. Veja o que diz aí o ponto de número 2, conceito de heterodoxia. Está na sua lição. Acompanhe, por gentileza. O prefixo da palavra heteros, que é a palavra grega, significa diverso. Assim, heterodoxia
nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Eu vou repetir esta definição aqui porque é importante. Heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Então veja que aqui está um contraste claro. Por definição, essas duas palavras, elas estão de forma antagônicas, não é? Ortodoxia e heterodoxia. Ortodoxia de acordo com o modelo, de acordo com aquilo que é correto, da percepção direita, certa, reta, à luz das Escrituras, das sãs palavras. Já a palavra heterodoxia aponta para aquilo que está de opinião diferente, contrário, fora do modelo, fora do padrão. Então, por definição, perceba que o que é heterodoxo deve ser rejeitado. Está fora do padrão, está fora do modelo. Por essa razão, o apóstolo Paulo, por várias vezes, ele vai trazer informações da necessidade, por exemplo, de combatermos estas doutrinas heterodoxas que estão fora do padrão da Bíblia. Nós já fizemos menção, por exemplo, de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, onde nós encontramos uma das tantas advertências e recomendações que Paulo faz sobre a necessidade de manter a unidade doutrinária da fé cristã. É de manter um modelo, e isso com veemência, uma vez que há, como já lemos, doutrinas de demônios, e estas estão contra aquilo que a palavra de Deus ensina. De modo que é importante destacar que, como igreja do Senhor, nós, todos os servos de Deus, de forma coletiva, precisamos continuar preservando a ortodoxia das Escrituras, da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia ensina. De modo que, quando Paulo adverte, por vários textos que em alguns deles já mencionamos, ele está trazendo um antídoto para os nossos dias. Uma vez que nós sabemos que hoje, a cada dia, aparece uma novidade. Você sabe muito bem disso. É aquilo que Paulo vai chamar de vento de doutrina. E hoje existem milhares de falsas doutrinas que muitas vezes com a roupagem de atual, mas na verdade são venenos antigos que durante toda a história da igreja muitos se levantaram para querer desvirtuar, para levar as pessoas para fora do padrão de Deus. E você precisa estar atento a isto, nós precisamos estar atentos a isto. Observe que hoje, pela facilidade tecnológica, por meio das mídias que há, claro que são ferramentas que podem, devem, estão sendo utilizadas também para a glória de Deus, mas em contrapartida isso se tornou um terreno fértil para muitos ensinos errados, errôneos. E nós precisamos ter cuidado, precisamos ter um filtro. Observe que você tem à sua disposição, por meio da Rede Brasil, uma programação de 24 horas, onde está sendo ensinado, à luz das Escrituras, a ortodoxia bíblica. Mas, infelizmente, basta você acessar algumas plataformas e perceberá que há pessoas que, às vezes, descomprometidas com igrejas, não estão preocupados com o bem-estar espiritual das pessoas, às vezes disseminam suas ideias sem fundamentação, distorcendo, deturpando a palavra e com a roupagem de espiritualidade. E, infelizmente, há muitas pessoas que dão ouvidos e crédito a estas falsas doutrinas. O apóstolo Paulo vai recomendar, ao escrever a sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, que nós precisamos ter cuidado. Inclusive, nesse texto de Efésios, capítulo 4, Paulo vai dizer que a liderança da igreja, o ministério da igreja foi instituído para conduzir
os crentes à maturidade, para que não seja mais menino, olha aí, levado à roda por todo vento de doutrina. E observe que já nos dias de Paulo, muitos falsos ensinos já existiam, imaginemos hoje, não é? Então precisamos ter cuidado. É por isso que nós sempre incentivamos os nossos irmãos, e daí a importância de você continuar, de nós continuarmos juntos, frequentes, na escola bíblica dominical, seja presencialmente na congregação, quando isso for possível, como também, ainda que na impossibilidade, por razões justificáveis, como é o seu caso, de você estar na sua casa, mas ainda assim recebendo o ensino puro, o leite racional, puro, não falsificado, como o apóstolo Pedro assim nos ensina ao escrever a sua carta na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e também versículo de número 2. Então, percebamos a necessidade urgente de nós estarmos atentos a esses falsos ensinos. Por esta razão, o apóstolo faz questão de trazer à tona as ameaças e o estrago que esses falsos ensinos eles provocam na vida cristã, no caso, em uma questão pontual, individual e também de forma coletiva. No tópico de número 2 da lição, o comentarista traz à tona uma afirmação que nos faz refletir, quando ele diz a ameaça de corrupção doutrinária. E aqui está algumas informações que são importantíssimas, até para nos despertar ainda mais sobre o perigo, não é, desses falsos ensinos. Eu queria lhe convidar para, no tópico 2 da nossa lição e o ponto 1, estarmos olhando o que a lição nos aponta a respeito destas ameaças de corrupção doutrinária. Veja o que diz na sua lição e acompanhe conosco este momento juntos de reflexão. Tópico 2 e o ponto de número 1, a advertência do apóstolo, que aqui no caso é o apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, que inclusive está na leitura bíblica em classe. Quando ele faz menção de outra doutrina, observe aí o destaque. A palavra para outra é a palavra heteros, que significa diverso, de onde vem a palavra heterodoxia, não é? Aquilo que é contrário, diferente. Essa é a ideia básica desta expressão. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Observe a advertência aqui. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Observe como isso aqui é sério. Perceba que Paulo usa expressões convincentes, expressões impactantes, para nos fazer refletir a respeito do cuidado. Ele fala de outra doutrina, que é outra não da mesma natureza, mas de natureza diferente, como já vimos, que significa a palavra heteros, não é? De onde vem heterodoxia em português. Observe que ele faz menção ao ensino errôneo, ao ensino errado, e estes que assim ensinam, eles são motivados por sentimentos egoístas, são movidos pela própria natureza pecaminosa, com propósitos pessoais. Eles são soberbos, diz o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 4, diz que quem ensina desta forma, de forma heterodoxa, de forma errônea, fora do padrão das Escrituras, é soberbo. Veja que ele é levado por sentimentos pessoais egoístas. Ele é soberbo, ele é arrogante e, consequentemente, isso traz
coisas terríveis para a vida espiritual. Por isso que Paulo disse em Atos capítulo 20, versículos 29 a 30, que já estudamos em lições anteriores, sobre a preocupação que ele expõe aos presbíteros que estavam na cidade de Éfeso, de que adentrariam pessoas e que se levantariam do meio deles também pessoas cruéis que não perdoariam o rebanho. Isso foi profético, porque quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, e eu queria ler com você esse texto, por favor. Abra aí na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 2. Veja o que está escrito na palavra do Senhor, versículo de número 16 e versículo de número 17. Veja algo surpreendente que já nos dias de Paulo já estava acontecendo. Perceba que quando ele faz menção em Atos 20, o que ele fez menção não demorou muito para acontecer, porque em seus dias já estava evidente essa triste realidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, 17, e vamos ler também o versículo de número 18, para nós entendermos melhor. Veja o que diz as Escrituras, a palavra do Senhor. Versículo 16, ele diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Veja que Paulo faz menção nominal desses dois homens, e ele diz assim: os quais se desviaram da verdade. Veja que eles estão fora do padrão, se desviaram do que é correto, do que é genuíno, do que é verdadeiro, perdeu a essência. E diz que não satisfeitos de se desviarem, veja, dizendo que a ressurreição era já feita, veja que um dos ensinos falsos aqui era trazer a deturpação quanto à doutrina da ressurreição. Eles estavam ensinando em seus dias que a ressurreição decorrente do arrebatamento da igreja já havia acontecido. Veja que tumulto causou, por certo, esse falso ensino. E o apóstolo Paulo segue dizendo: e perverteram a fé de alguns. Observe, se desviaram da verdade e perverteram a fé de alguns. Isso é preocupante. Me permita, porque Paulo percebe que, infelizmente, há quem siga esses falsos ensinos. Muitas vezes, pessoas que são levadas pela simplicidade, pela ignorância das Escrituras, por falta de conhecimento, mas algumas também que comungam do mesmo sentimento daqueles que se desviaram da verdade e estão incorrendo no mesmo erro. E, lamentavelmente, há corações que se tornaram terrenos férteis para esse tipo de falso ensino. Como é difícil. Mas não parece que Paulo está falando de uma época que parece ser os nossos dias? Observe que a realidade aqui, a palavra de Deus, ela é tremenda, não é? Ela é atual. Paulo está falando de uma realidade que ocorre em todos os momentos da história da igreja e que isso também diz respeito à nossa realidade. Quantas pessoas, e você talvez conheça, talvez seja alguém até da sua família, alguém próximo, um amigo, um parente, um conhecido, que vinha caminhando certo, de acordo com as sãs palavras, de acordo com a sã doutrina, de acordo com o evangelho revelado, mas de repente veio um falso ensino, uma mensagem que alguém deu, às vezes um vídeo compartilhado ensinando algo errado, distorcendo o sentido puro, genuíno das Escrituras, quebrando princípios de interpretação, da exegese bíblica, daquilo que a gente tem aprendido na escola dominical. E de repente alguém se desviou da verdade, inculcou na mente, não é? Interiorizou este sentimento, este pensamento, este ideal e hoje, infelizmente, está distante da verdade de Deus. Como isso é preocupante. Mas a palavra de Deus para nós serve de antídoto para que em nossos corações não sejam alcançados espaços com relação a esses falsos ensinos.
porque há aqueles ainda hoje que, além de se desviarem da verdade, têm como ideal desviarem outros. E me permita dizer algo aqui, que você sabe, eu estou apenas lhe lembrando, não estou dizendo nada novo, mas muitas das vezes estes que surgem, não é, no cenário evangélico, muitas vezes aparecem com aparência de piedade, tem aparência de ovelha, mas a natureza é de lobo. Eu vou repetir isso. Pessoas que às vezes aparecem, às vezes usa redes sociais, usa o púlpito de uma igreja, às vezes se coloca diante de uma câmera, tem uma aparência de piedade, mas infelizmente a natureza é de lobo. E Paulo também fez menção dessas pessoas, né? Você pode, por exemplo, ao abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5, Paulo diz que estes que ensinam de forma incorreta, eles têm aparência de piedade. Veja, a aparência de piedade. Às vezes fala bonito, não é? Usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus, fala da Bíblia, não é? Às vezes abre a Bíblia, mas está ali imbuído o veneno na panela, com a aparência de piedade, às vezes para a ideia de espiritualidade, não é? Às vezes usa linguagens proféticas para querer impressionar, mas tem aparência de piedade. Mas Paulo diz assim, mas negando a eficácia dela. E no final deste versículo, Paulo faz uma recomendação do que nós devemos, como nós devemos reagir diante dessas pessoas. Ele diz assim, destas afasta-te. Eu vou repetir, porque a Bíblia é a autoridade apostólica, é Paulo, na inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Ele diz, destes que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, ele diz assim, destes afasta-te. Veja, que ele não recomenda ter comunhão com esse tipo de pessoa. Claro que quando eu digo isso, e quando Paulo diz destas, afasta-te, não significa dizer que a pessoa vai se tornar inimiga, não. Porque nós somos crentes, nós não podemos nutrir no coração esse tipo de sentimento por quem quer que seja, mas desfrutar, comungar de determinados pensamentos, às vezes é necessário, não é? Nem dar oportunidade para a troca de mensagens, acompanhar, curtir, não, porque não vale a pena. Isso pode cada vez mais trazer dificuldades para a vida espiritual. Por isso que Paulo diz assim, destes afasta-te. Se fosse hoje, Paulo poderia dizer, olha, esses aí nem siga, não é? Se fosse usar uma linguagem atual, moderna, Paulo poderia dizer assim, não siga esse tipo de canal, não curta esse tipo de mensagem, não compartilhe, porque você está incentivando com que outros também bebam desse veneno. E nós não podemos compartilhar desse tipo de coisa. Por isso que nós precisamos dar ouvidos o que a palavra de Deus tem para nós. Você pode dizer amém por isto, pela palavra do Senhor para nós? Observe que a advertência de Paulo é clara e ele é incisivo, ele usa palavras impactantes, porque ele sabe do prejuízo que decorre desses falsos ensinos. Ele diz que são lobos cruéis, que não têm pena do rebanho. Mas quais eram os tipos de falsos ensinos que existiam na época do apóstolo Paulo? Me permita, à luz do que está na lição, apenas lhe lembrar. Nós encontramos essa informação no tópico de número 2, ainda como nós estamos estudando, e o ponto de número 2, onde está lá a seguinte pergunta, quais eram os problemas de ordem doutrinária? Vejamos o que nos diz a lição nesse ponto, aqui no tópico 2.2. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos.
Outros traziam a bagagem religiosa do legalismo judaico, aliado ao gnosticismo. Observe que aqui está uma informação digna de nota, não é? De uma observação, de uma atenção redobrada. Porque estes mesmos problemas ainda ocorrem hoje. Observe que um dos grandes problemas vivenciados nos dias do apóstolo Paulo eram basicamente interpretações filosóficas advindas do paganismo, que assumiram a roupagem cristã e se infiltraram nas igrejas, em especial as igrejas que estavam na Ásia, principalmente Éfeso. E a propósito, a principal heresia que se propagou a partir de então, que posteriormente, a partir do segundo século da era cristã, tornou-se conhecido como gnosticismo, tinha essa ideia, não é? Trazer elementos filosóficos pagãos com o misticismo judaico e dar uma roupagem cristã. E gerou um grande problema no seio da igreja. Pessoas que abraçaram esse tipo de ensino, denominado de gnóstico. E desse gnosticismo surgiram duas vertentes, que eram dois extremos dessa doutrina falsa. Uma era o legalismo, uma vez que a base desse ensinamento advinha da filosofia grega, que entendia que o corpo é mau, tudo aquilo que é físico, o corpo em si é inerentemente mal, ou seja, tem em si o mal, então tem que se subjugar o corpo, abrindo mão até de coisas que fora Deus que havia criado. E Paulo fala sobre isso. Veja aí, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo de número 4. Veja o que está escrito, capítulo de número 4. Vamos ler novamente versículo 1, versículo 2 e versículo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Está aqui um aspecto dessa falsa doutrina, desse falso ensino, do gnosticismo, que apontava para o que é chamado de legalismo. Quando ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, observe, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele, ou deles, digo, com ações de graças. Observe que Paulo está aqui fazendo menção de pessoas que ensinavam a necessidade de se abster de coisas que o próprio Deus criou para o nosso deleite, para nosso sustento, não é? Para a nossa vivência. Entre estes, o casamento, que foi uma instituição divina, dizendo que isso traria, não é, um destaque espiritual em detrimento de outras pessoas que não seguissem esse tipo de dogma, esse tipo de ensinamento. Era um aspecto denominado de legalista, não é? Eram normas, condutas que iriam de encontro à própria palavra, aquilo que Deus havia criado. Era um aspecto. Mas, como eu disse, havia o outro extremo, dentro do gnosticismo. Qual era? É que estes que acreditavam que o corpo é inerentemente mal, ou seja, o mal está incluso, está intrínseco ao corpo. Então, no lugar de se abster de determinadas práticas, estes diziam, no caso, eram os que abriam mão de todo e qualquer preceito, entregava-se aos desejos da carne e dizia, né? Não, você pode fazer o que você quiser, o importante é destruir essa carne, é fazer com que ela seja alimentada, no sentido de que você pode fazer o que desejar, porque isso não vai trazer implicação espiritual. É a licenciosidade, né? É a pessoa se entregar aos pecados. Estes diziam, talvez semelhante àquilo que algumas pessoas dizem hoje, né? Deus só quer o coração. Deus não está preocupado com a conduta, com aquilo que faz, com aquilo que diz, com aquilo que pensa, com aquilo que age, entregando-se aos deleites. Era um grande problema que trouxe uma dificuldade muito grande. Daí Paulo ter a necessidade, assim como o apóstolo João também, combatendo esses falsos ensinos, que posteriormente passou a ser chamado de gnosticismo.
o legalismo judaico também. Paulo escreve a carta aos Gálatas, onde ele combate ferrenhamente a doutrina errada que alguns judeus, que aparentemente haviam se convertido ao evangelho, mas estavam querendo impor aos gentios práticas e comportamentos que eram oriundos da antiga aliança, que haviam se cumprido em Cristo, orientando que para que eles pudessem ser salvos, deveriam se judaizar, daí a expressão judaizantes, não é? Viver como um judeu, se circuncidando, não é? Guardando dias, festas, aquilo que Paulo vai combater ferrenhamente, principalmente quando escreve a sua carta aos Colossenses, que você pode estar também lendo e perceberá que Paulo está combatendo este falso ensino. Observe, e isso trouxe a necessidade, a propósito, de ser feito o primeiro concílio em Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 15, onde houve a necessidade das lideranças se reunirem, buscarem de Deus a orientação, e chegaram à conclusão que isso era bom ao Espírito Santo e também à liderança, que não deveria se colocar sobre os gentios comportamentos que eram originalmente atrelados à figura dos israelitas, dos judeus, o que se cumpriu em Cristo. Uma coisa é alguém, no caso como um judeu, guardar determinados elementos ou dias por uma questão de identidade, mas não por questão salvífica, querendo dizer que a salvação está condicionada a guardar dias, a festas, a se submeter a sacrifícios, onde tudo isto se cumpriu em Cristo. Então Paulo precisou de forma ferrenha combater isso. E isso fica claro quando lemos o Novo Testamento. O ponto de número 3 vai nos lembrar, por exemplo, que Paulo vai combater fábulas e genealogias intermináveis, tomando como referência 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 4. Veja aí o ponto de número 3, tópico 2 e o ponto de número 3. Nós estamos observando, à luz do texto sagrado, seguindo o roteiro da lição de hoje, a ameaça de corrupção doutrinária. Veja aí o ponto número 3. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como o culto aos anjos. Está em Colossenses 2,18. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. E está aí a referência que você pode estar confirmando o que Paulo assim disse. Aqui, nesse ponto, veja aí na lição, aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas, ou seja, divisões. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Veja que Paulo está combatendo aqui determinados conceitos que foi criado dentro do misticismo judaico, trazido para dentro da igreja, como se fossem verdades centrais da fé cristã. Paulo disse, não tem espaço para isso. E a palavra fábula, quando ele usa aqui a expressão, é advinda da expressão grega mitos. Ora, o que é um mito? Não é? Nada mais, essa palavra está aqui fazendo menções a narrações alegóricas, a lendas ou ficção, ou seja, doutrinas espúrias, em contraste com a verdade do Evangelho. Já naquela época já existia isso, e nós precisamos ter cuidado. Perceba, portanto, a necessidade de conhecer a Bíblia. Tudo o que nós precisamos está revelado nas Escrituras, na Palavra de Deus. Não há nada oculto, não é? Por trás de uma palavra e tem que fazer um código para decifrar. Isso aí é invencionice. Nós não podemos ser guiados por lendas, por fábulas. Nós somos dirigidos pela Palavra de Deus. Uma coisa é nós termos conhecimento, informação a respeito, mas a nossa regra de fé e prática é a Palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, quando ele escreve a carta aos Gálatas, que se ainda um anjo do céu, veja bem,
Paulo não está falando de um líder religioso, não é de alguém que se auto-intitula como pregador, enfim, não. Ele está dizendo, ainda que se acontecesse de um anjo do céu descesse e pregasse outro evangelho de natureza diferente, Paulo disse assim, seja anátema, rejeite, isso não pode ser aceito. Ah, mas é um anjo. Não, mas porque é a palavra que é a regra. Então, tudo aquilo que foge ao que está na ortodoxia bíblica, naquilo que está de acordo com a palavra de Deus, nós não somos obrigados a aceitar. Ainda que alguém queira, não é? Trazer uma roupagem. Não, Deus me revelou algo novo. Não. Tudo está aqui. Aquilo que precisamos está revelado na palavra de Deus. E a pergunta é, qual é o nosso relacionamento com as Escrituras? Hoje é comemorado o dia da Bíblia. Ela não pode ficar apenas aberta na estante, no Salmo 91, como se fosse um elemento místico, não é? Achando que aberto vai trazer proteção. Nós temos que viver de acordo com o Salmo 91. Caso não, isso não vai trazer nenhum benefício. Qual é o tipo de familiaridade? Observe a importância de conhecermos a palavra de Deus, estarmos relacionados com as Escrituras. E nos dirigindo ao término desta reflexão, observe, portanto, que Paulo estava certo em demonstrar o seu zelo, a sua preocupação, para que não desconstruísse tudo aquilo que Deus havia feito por intermédio dele. Ele próprio chegou a dizer, não é, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, que ele tinha receio que as pessoas fossem enganadas novamente, como Eva foi tentada, e saísse da simplicidade do Evangelho. Ele até fez menção, de forma triste, lamentando, de que na igreja da Galácia, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, haviam pessoas que tinham começado no Espírito e estavam terminando na carne, ou seja, saíram do padrão de Deus. Daí a razão, a necessidade da ortodoxia, da sã doutrina, das sãs palavras. O tópico de número 3, para nós concluirmos da nossa lição, o comentarista faz menção da seguinte verdade: a igreja como guardiã da sã doutrina. Veja o que diz aí no ponto 1. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Ela é coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Vou repetir essa última frase. Não podemos descuidar desse nosso papel. Observe que aqui está incluso todos os crentes. Não é uma atitude peculiar somente de quem exerce a liderança. Não. Isso é dever de todo crente, defender a ortodoxia bíblica, o que é ensinado na palavra de Deus, seja no trabalho, dentro de casa, no ambiente acadêmico, na escola, onde tivermos a oportunidade com educação, com prudência, estarmos guardando, ensinando, demonstrando o que a Bíblia diz a respeito de determinados assuntos. Porque a Bíblia é a palavra final para tudo. Glória a Deus, porque ela é a palavra de Deus. O ponto 2 da lição trata sobre o objetivo do zelo. Qual é a razão? Por qual motivo Paulo tanto se dedicou ao zelo pela sã doutrina? Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Alguém pode perguntar. Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida, como Paulo assim destacou em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. É defender, é fazer com que a verdade seja defendida, independente das circunstâncias. Dessa forma, nós concluímos, mostrando, portanto, a necessidade que Paulo traz
quando escreve a sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16, e inclusive isso está no texto áureo. Eu não sei se é possível a produção colocar novamente, não é? Aquela tela onde está o texto áureo da nossa lição, para que nós possamos ler juntos. Eu sei que é um texto muito conhecido, olha, está aparecendo para você, mas vamos ler. Eu vou contar até 3, você vai ler junto comigo aí onde você está, tá certo? 1, 2, 3, diz assim Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Que recomendação gloriosa, necessária para todos nós, que possamos fazer, de fato, esse texto como nosso texto de ouro, como nosso texto áureo, entendendo a necessidade de cuidarmos de nós mesmos e também da doutrina, perseverando naquilo que temos aprendido com os nossos pais pela palavra do Senhor. Que Deus nos ajude. Queremos agradecer mais uma vez por esta oportunidade de, juntamente com você, termos estudado a lição de número 11. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, não é? Palavra maravilhosa. Resta-nos agora agradecer a Deus com uma oração. E eu quero convidar o companheiro, eu sei que ele terminou a mensagem, saiu, mas vou convidar o presbítero novamente para estarmos orando, presbítero Lucena, agradecendo a Deus por este culto, mas agradecendo pela palavra, não é? Hoje é estabelecido em todo o Brasil, por força de decreto de lei, que esse domingo, segundo domingo de dezembro, seja comemorado o dia da Bíblia Sagrada. Isso foi uma grande vitória, não é? Para a cristandade, para nós, servos de Deus, termos um dia no ano dedicado para agradecer a Deus. Em muitas igrejas espalhadas no Brasil todo, hoje, durante a manhã, nas escolas dominicais, foi realizado atividades relativas ao dia da Bíblia. Certamente outras à tarde haverão trabalhos evangelísticos, outras igrejas fizeram ontem à noite, durante a semana. E é um momento de agradecermos pela palavra de Deus. E eu quero convidar o senhor, sei que o senhor já trouxe aqui uma mensagem durante 1 hora aí pregando, não é? Mas ensinando também. Mas chegou o momento de orarmos. Vamos louvar a Deus. Se você pode ficar de pé, agradecendo ao Senhor por este momento. Quantos e quantos países a Bíblia não pode nem ser publicada? É o livro mais lido do mundo, o livro mais publicado do mundo, o livro mais vendido, mais lido, mas também o livro mais perseguido durante a história. Mas durante milênios, este livro tem permanecido vivo, porque é a palavra de Deus. Então vamos orar? Em seguida a gente conclui com a bênção. Pai querido, no nome de Jesus, queremos te agradecer por tua palavra que foi ministrada, Senhor. Pela vida do teu servo, o presbítero Jonathan Lucena, que trouxe um ensinamento maravilhoso da tua palavra. Mas não podemos, ó Deus, nesta manhã, esquecer de te agradecer pela palavra revelada, pela inspiração que deste através do teu Espírito Santo a homens para escreverem as Escrituras Sagradas. Ó Deus, durante milênios, séculos, este livro tem sido perseguido. Este livro, Senhor, tem sido não só perseguido, mas também rejeitado, mas tem sido amado também por milhares, centenas, milhares de centenas de pessoas. E tem vencido, Senhor, anos, séculos, milênios e chegou até nós. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é bússola, que é guia, que é a espada cortante do Espírito. Nós te adoramos, te pedimos que a tua bênção continue, que muitas vidas sejam alcançadas pela tua palavra e que aquelas línguas, Senhor, idiomas, dialetos, que ainda não há nenhuma porção das Escrituras traduzida, usa, Deus, continua usando os tradutores, as sociedades bíblicas internacionais, as sociedades bíblicas, Senhor, espalhadas pelo mundo inteiro, para a tradução e distribuição da tua palavra. Nós te adoramos porque fazemos parte de uma igreja bíblica que ama a Bíblia, que ensina a Bíblia e que vive pela Bíblia. Isso nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai,
a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo continue sobre nossas vidas agora e para sempre. Amém e amém.